Nesse podcast você vai aprender a como pensar como um psicólogo, a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, que é cientificamente comprovada a mais eficiente entre os tipos de terapia que existem. Você vai aprender a como se relacionar melhor, ferramentas práticas para se comunicar melhor com as pessoas, gerir melhor a sua conversa interior para ter melhor gestão emocional e ser mais produtivo nas áreas em que você tem que atuar, no trabalho, ou na família, ou no ministério, ou na igreja, e tudo isso de maneira prática e simples que você pode sair aplicando essa semana. Então, não perde e acompanha com a gente esse podcast. Cara, muito bom te ter aí de volta, não sei, acho que é o nosso terceiro podcast. E aí tu é acostumado, assim, a gente já conversou sobre psicologia aplicada na igreja e tal. E a gente vai falar mais amplo, assim, sobre técnicas de terapia, como é que tu aborda pacientes, como é que a gente poderia, talvez, adotar um pouco das tuas práticas, assim, no dia a dia, quando a gente for conversar e aconselhar pessoas. E aí eu queria começar te perguntando, tu lida, né, todo dia com pacientes, com pessoas que vão lá te consultar, e aí eu queria ter uma ideia, assim, o que é os principais problemas, os problemas mais comuns que as pessoas têm, quais as maiores dificuldades hoje que o pessoal chega lá? Legal tá aqui, então, né, aquele início, assim, que a gente faz. E eu fiquei pensando, terceira vez, né, é porque o terceiro teve na pandemia ali, acho que tem aquela época, 2021, a gente fez online, né, terceira vez. Cara, pensando assim, na visão do terapeuta, quando os pacientes chegam, em certo momento na terapia a gente começa a nichar um pouco, né, então, quais chegam, né, às vezes chega o que tu acaba trabalhando mais, né, a questão de estresse, algum tipo de transtorno de personalidade, algo nesse sentido. No geral, na média dos atendimentos, hoje quando a gente faz estudos dos atendimentos, a gente faz uma avaliação mensal na clínica, né? Quais os atendimentos que os terapeutas têm feito, que eu tenho feito, ou quando eu trabalhei alguns anos atrás no plano de saúde, que aí tem uma alta demanda, né, de pacientes. Hoje em dia, a principal questão, ou coisa que aparece, são conflitos de relacionamento. Né? Relacionamento tanto com a pessoa com o outro, com o cônjuge, no trabalho, ou com ela mesma. A gente sempre pensava assim, a terapia vai ser, sei lá, transtorno de personalidade toda hora, né? Ou muita ansiedade, muita depressão, sei lá, alguém psicótico, algo nesse sentido. Esquizofrenia, que a gente vê nos filmes, né? Exatamente, né? Aquela coisa, né? Tem muito psicólogo que se forma, que é trabalhar na investigação da polícia civil, né? Não, meu sonho é esse aqui, ser policial psicólogo da polícia civil. Mas hoje em dia, a grande parte, acho que também pela psicologia, a terapia está em alta também, né? Saúde mental. Muitas pessoas buscam para resolver problemas comuns, ou do dia a dia, cotidianos, né? Para aperfeiçoar um pouco uma habilidade, destravar uma comunicação no trabalho, um conflito, como eu falei, né? De relacionamento no casamento, com amigos, habilidades sociais serem desenvolvidas. Hoje isso tem aparecido bastante. Na sequência tem as questões de ansiedade, com certeza, né? Que sempre aparece. É muito em alta. E especificamente no Rio Grande do Sul, uma coisa que a gente vê muito em alta é a depressão. Tá? Sintomas de depressão. Às vezes não é a depressão mais grave do mundo, aquela depressão nível 4, mas uma depressão leve, né? 1, 2, nível 1, 2, que é um desânimo já, que acaba prejudicando a rotina da pessoa nos seus afazeres, né? E relacionamentos também. Então chega a pessoa lá, a gente sabe que às vezes chega por causa de um conflito de relacionamento. E a gente vai aprofundando, a gente vê então os outros fatores aparecendo. Ansiedade, depressão e algum tipo de transtorno. Então vem um negócio meio... Tu puxa um fio, vem outras coisas assim que estão conectadas com o problema que ela traz. Mas assim, quando a pessoa chegou lá. E ela chega já com uma queixa. Eu tô me sentindo ansiosa. Eu tô... sei lá, não tô bem no meu casamento. Qual o processo que tu faz a partir da queixa da pessoa, assim? Como é que tu conduz, assim? Como é que tu avalia, que ferramentas tu vai usando? Como é que tu faz teu plano de jogo, teu plano de ação com o paciente? Qual é o processo? Tem algum? Tem uma técnica que a gente utiliza, que a gente chama de conceitualização de caso. Então, todo terapeuta, ele tem que ter o caso da pessoa, ele tem que ter uma conceitualização, que é um mapa do caso, né? Porque quando a pessoa chega, claro que a pessoa fala assim, eu estou ansiosa, eu quero tratar isso. Às vezes não é uma ansiedade que ela está, às vezes pode ser um estresse, às vezes pode ser desânimo, às vezes pode ser um mau ajuste da rotina, né? Então não é um transtorno de ansiedade, é algo que a gente classificaria como diagnóstico, uma patologia.
Então, quando a pessoa chega, eu tenho que ajudar ela, eu me proponho a ajudar ela a interpretar o que ela mesma está dizendo para mim. Porque às vezes ela não vai ter as palavras corretas para um tratamento. Então, o trabalho inicial, então vou dar um exemplo, né? A pessoa chega, é muito comum as pessoas chegarem dizendo assim, eu quero ajuda porque eu não estou me sentindo pleno. E aí eu penso, o que é sentir pleno? É vago. Pra ela, é vago, né? Só que para ela é uma questão de sofrimento emocional, uma questão de uma desorganização emocional, uma sensação que ela não sabe nomear corretamente, né, como os livros de psicologia. Meu trabalho, então, no primeiro momento, na introdução, é entender, interpretar junto com ela o que ela está sentindo. Então, essa é a primeira fase. Então, por exemplo, a pessoa chega lá e diz isso, né? Não estou me sentindo pleno. Aí eu vou construir com ela, tá, o que é sentir pleno para ti? Sentir pleno para mim eu nem sei. Tá, me fala situações que tu acredita que tu se sentiu pleno alguma vez. Aí eu vou construindo com ela, então, o que é sentir pleno, o que não é, o que ela está sentindo. Aí eu vou para o segundo passo, que é trabalhar com ela as hipóteses do que ela pode estar, então, vivenciando. Quando a gente estuda psicologia, a gente trabalha, então, essa conceitualização, mapa do tratamento da pessoa. É importante que sempre tenha isso, né? Para não ficar atirando para tudo que é lado na terapia. Ou às vezes a pessoa acabar passando 2, 3, 4 anos em tratamento, indo na consulta, às vezes investindo uma grana, né? E não ter resultados que ela gostaria, ou não ver clareza no próprio processo. Então a gente coloca os alvos da terapia dentro desse mapa, dessa conceitualização. E aí eu faço então essa interpretação do que ele está me trazendo. Eu aponto as possibilidades daquilo que eu estou compreendendo junto com ele, até fazer sentido. Às vezes ele não tem exatamente a noção do que ele está vivenciando, então eu vou dar um nome técnico. Às vezes, claro, a gente tem que descomplicar para fazer sentido, mas desde a primeira consulta, a gente, como terapeuta, é importante que a gente tenha 3, 4 hipóteses. Mesmo que a gente vai descartar 3 hipóteses, vai ficar só com uma no final, mas a gente tem alguns norteadores. Então, eu fiz ali a interpretação com ele, eu construí um mapa de hipóteses com ele, para aí eu construir um plano de ação. Então ele me falou que ele não está sentindo pleno, eu identifiquei junto com ele que sentir pleno é ter mais tempo livre com a família, ou fazer viagens, já que ele está trabalhando 60 horas por dia, então eu trouxe, a questão pode ser então uma questão de estresse, onde tu numa nova fase da vida que tu tem mais responsabilidades, e tu ainda está vivendo dentro dos teus pensamentos, objetivos, um sonho, uma rotina, uma perspectiva de vida, quando tu tinha 20 anos, quando tu era um adolescente indo para a vida adulta. Então a gente precisa reformular essa percepção da vida, reavaliar então teus valores e ajustar essa questão da rotina com o estresse. Faz sentido para ti? Não, faz sentido. Vamos trabalhar então esses pontos. Aí a gente começa então a trabalhar esses pontos. Para mensurar isso, a gente usa escalas. Então escalas, né, uma questão psicométrica, que é um modelo de terapia cognitivo-comportamental que eu trabalho. Então ela não é uma interpretação, às vezes, do que eu sinto. Não é subjetivo. Não é subjetivo, não é só meu feeling como terapeuta, eu acredito, isso eu já vi antes. Eu já vivenciei isso, eu até posso pessoalizar o caso, né, que é uma coisa muito comum. Então eu uso escalas também. Então eu estava falando de, estou desanimado. Então aqui eu tenho uma escala, que a gente chama de BDI, um inventário de depressão de Beck, né, que foi o Aaron Beck, foi o pai lá da terapia cognitiva. E aí com essa escala eu consigo mensurar em 21 perguntas, por exemplo, o nível de depressão que ele pode se enquadrar. Então vai pontuar lá, por exemplo, 14. Então 14 eu sei que na escala é uma depressão que eu posso considerar leve. Então eu não vou seguir nessa hipótese que eu tinha pensado de depressão. Então eu tenho escalas de ansiedade, escalas de estresse, escalas de humor, de personalidade, e a partir dessas escalas, dessas abordagens, eu posso então ajudar ele e a mim também a entender o que está acontecendo para construir esse mapa. Então esse formato, né? Claro que além das escalas, que é uma coisa bem objetiva, a gente vai ter os questionamentos, né? Então, a forma de questionar, e aí sim entra a habilidade do terapeuta, né? Dentro da entrevista, de fazer a anamnese, de fazer as perguntas, de desatar os nós, às vezes, dos pontos que ele traz, entender onde tem um gap, onde tem um vão, onde precisa fazer um link. As possibilidades comuns de todo mundo, questões de sono, rotina, alimentação, histórico, que ele possa ter familiar ou dele mesmo de outros tratamentos, né? E aí eu vou construir um mapa com ele. E aí depois de construir o mapa, de fazer a interpretação, de mensurar através das escalas, a gente vai iniciar então um processo de terapia. E aí nesse processo de terapia, semanalmente ou quinzenalmente, né, conforme a possibilidade da pessoa,
a gente vai trabalhar pontualmente essas queixas dele, para que ele consiga, então, atingir esse objetivo de se sentir pleno. Esse seria o exemplo. Então, quando chega na terapia, esse é o olhar do terapeuta. Interpretar, conseguir mensurar com ele, criar o plano de terapia, e aí ir avaliando, monitorando e fazendo as técnicas. Né? Bacana, então não é um negócio de feeling, assim, você tem técnicas e procedimentos e métricas para avaliar, e a terapia, pelo que tu falou, parece ter um prazo para acabar. Tipo, eu cheguei com uma queixa, nós vamos tentar ferramentas para resolver e vai resolver a partir de... Não é uma coisa eterna. O cara fica sempre indo e sempre ruminando de novo aquele mesmo problema. No teu modelo tem um prazo de validade. Isso. No meu modelo tem, é um modelo que a gente trabalha hoje dentro do campo da psicologia, vai ter várias vertentes. Então, alguém pode estar escutando a gente aqui, às vezes não tem essa percepção, né? A gente vai ter linhas da terapia. Então, a psicologia é isso aqui, eu tenho uma linha freudiana, psicanálise, eu tenho uma linha aqui que eu vou trabalhar cognitiva comportamental, só comportamental, eu vou ter uma outra aqui humanista. Então, dependendo da abordagem do terapeuta, do psicólogo, ele vai seguir uma dessas linhas. Dentro do campo científico, a gente entende que a maior base científica, as maiores evidências estão na terapia cognitivo-comportamental. E nessa terapia cognitivo-comportamental, nessa linha da psicologia, o tratamento ele é feito em número X de sessões, né? Salvo alguns casos onde é um transtorno de personalidade, né, que é alguma coisa um pouco mais que precisa, né, de uma atenção maior, de um tratamento mais prolongado, isso existe realmente, mas em média a gente pode pensar de 12 a 24 sessões que a pessoa pode ter para tratamentos como ansiedade, sintomas de depressão. Então, se em 6 meses, por exemplo, ela está tratando depressão e ela não conseguiu ver nenhum avanço, ou nem compreender o que está acontecendo com ela, a gente tem um sinal aí que a terapia não está sendo eficaz, né? Está sendo ineficiente. Então, a gente também tem esse prazo de validade. A terapia ela tem que ter início, meio e fim. Ela tem que acabar em algum momento, até para a pessoa não se tornar dependente daquilo, né? Ela tem que ter uma autonomia. Porque a psicologia ela não é um lugar para ficar, a terapia é um lugar para ela estar lá, né? Ela vai lá, ela passa, ela ajusta e ela volta. Não pode ter essa relação de dependência. Então eu prefiro trabalhar assim também, seguindo essa abordagem, seguindo esse método científico. E ele é eficaz, né? Dá prazo para a pessoa, dá clareza para ela também. E as ferramentas ajudam também a tu trabalhar pontualmente naquilo. Não às vezes ficar devaneando, assim, olhando todas as áreas da vida, voltando na infância, lá quando era muito bebê, e aqui agora, e como é que é com o teu pai e com a tua mãe, sendo que o cara quer se sentir pleno porque ele tá trabalhando demais. Então eu vou ali e a gente trabalha a partir disso, desse prazo. Cara, eu acho bacana tu explicar isso e deixar clara a diferença das abordagens, porque eu vejo muita gente, muitas vezes as pessoas querem, cara, preciso fazer uma terapia, tô me sentindo meio desajustado, e o cara vê o primeiro que dá no convênio, o primeiro que um amigo dele indicou, e ele nem sabe se é terapia cognitivo-comportamental, se o cara é freudiano, junguiano, sabe sei lá o quê, e aí o cara às vezes chega com uma expectativa e a abordagem é diferente, né? Daqui a pouco o cara quer uma abordagem comportamental para melhorar os hábitos dele e acertar a vida, e daqui a pouco tá interpretando sonhos do cara. Então, eu acho legal saber disso, assim, como é que tu entende que a pessoa deve buscar um terapeuta, assim? Existem algum desses tipos de terapia que é mais apropriado para algum tipo de problema? Tipo, talvez a pessoa que tenha um trauma tem que ir num terapeuta que lida lá com o negócio do passado. Mas talvez se o meu problema é mais comunicação, uma coisa mais prática do trabalho, aí o cognitivo-comportamental é melhor? Ou não tem isso? O cognitivo-comportamental sempre vai ser melhor, independente do problema? O cognitivo-comportamental, né, a terapia cognitivo-comportamental, ela sempre vai ser melhor, independente do problema. Porque a gente tem material para validar isso, que ela é melhor independente do problema. Dentro da terapia cognitivo-comportamental, a gente chama que é um guarda-chuva. Né? E dentro dela, vão ter formas de trabalhar dentro dessa terapia cognitivo-comportamental que vai trabalhar diferentes áreas. Então, por exemplo, né, a pessoa está buscando um tipo de terapia porque ela não está se sentindo bem, ela gostaria de um profissional, etc. e tal. Como é que ela pode pensar nisso? Né? Alguma área da vida está disfuncional. Então, o trabalho, ela está vendo bem e parou de bem. Né? Não está conseguindo trabalhar mais direito, não está curtindo o ambiente, está se sentindo desanimada e não está conseguindo lidar com aquilo. Interessante, né? Para a terapia organizar isso pontualmente.
Relacionamento é a mesma coisa, às vezes ela sentia prazer em ir na igreja, sentia prazer em praticar um esporte, começa a murchar esse prazer. Então é um outro sinal importante que ela pode pensar para procurar esse tipo de tratamento. Dentro desse guarda-chuva que a gente tem na terapia cognitivo-comportamental, a gente vai ter ondas, que a gente chama uma primeira onda, uma segunda onda, uma terceira onda de ferramentas, né, de formações que o terapeuta vai ter para trabalhar algumas coisas específicas. Por exemplo, a gente pode ter uma formação específica em DBT, que é terapia comportamental dialética, onde a gente vai trabalhar dificuldades de desregulação emocional, de desregulação emocional. Então, pacientes que têm transtorno de personalidade borderline, né, que é um tipo de transtorno de personalidade onde a pessoa vai ter uma variação de humor e muitas dificuldades de relacionamento, né, por isso que a ideia é essa borda, né, esse borderline, esse limítrofe, como a gente chama. Então, essa terapia cognitivo-comportamental, tá dentro desse guarda-chuva, vai trabalhar especificamente a regulação emocional, através de algumas práticas. A gente vai ter uma outra abordagem que pode trabalhar também questões de personalidade, até vai abordar questões mais ao longo da vida, ao passado também, como na infância, vai tentar entender como um todo tu foi formando a tua personalidade, entendendo os modos de funcionamento, que a gente chama já de terapia do esquema. Então é uma outra terapia dentro do guarda-chuva da terapia cognitivo-comportamental. A terapia de aceitação e compromisso também é um outro tipo de terapia. Então eu tenho terapia cognitivo-comportamental e dentro desse guarda-chuva eu tenho algumas áreas que podem me servir mais. Ferramentas. Né? Ferramentas, formas de abordar, formas de lidar com certos problemas. Então o cara que é lá terapeuta, né, quer buscar a terapia, quer ir no psicólogo, ele pode ir até o terapeuta, buscar então entender qual que é a formação dele. Entendendo a formação dele, ele pode então entrar em contato, perguntar qual que é a tua formação, qual que é a tua linha de trabalho. Tu trabalha essas questões aqui, assim, assado. Trabalho, justamente essa é a minha formação. Aí tu vai agendar a primeira consulta com ele e durante esse contato com o terapeuta, logo no início, é importante que a pessoa peça para eles irem mensurando junto, né, criando uma forma de mensurar através desse mapa, que é a conceitualização, que o paciente pode ter acesso, pode entender como é que o terapeuta está pensando sobre o caso dele, e aí junto com o terapeuta ele vai ter acesso a esse acompanhamento para não deixar a terapia solta. Né? Então ele pode solicitar, eu gostaria que a gente fizesse então um mapa do meu acompanhamento, que a cada 4 sessões, a cada 8 sessões a gente parasse, a gente entendesse o que está acontecendo, conseguisse me explicar qual que é o meu avanço, até fizesse um parecer, um tipo de relatório mensal, né? Para ficar mais visual, né? mais acessível para a minha compreensão. Isso ajuda muito. Né? Então, quero ir lá para a terapia, vou procurar um terapeuta cognitivo-comportamental a partir de uma situação que eu tenho aqui para trabalhar. Vou pedir para ele, então, para a gente criar esse mapa, fazer de forma mensurável também, e aí vou seguir meu tratamento. Eu acho interessante isso daí, porque eu estava lendo, né, porque tem outras abordagens de psicologia que envolve muito o cara ficar cavocando os problemas e falando sobre os problemas e voltando naqueles problemas e ruminando o problema. E aí eu já vi estudos mostrando que uma das características da depressão é o cara ficar ruminando. E quando ele vai numa terapia que estimula isso na conversa com o terapeuta, em vez de melhorar a depressão, o cara aprofunda a depressão. Então, eu não sei se tu já leu alguma coisa sobre isso, já tem alguma coisa para comentar sobre esse tipo de estudo? Isso é verdade, né? Isso a gente tem nos estudos, a gente tem uma observação na prática clínica também, né? Então, às vezes a gente quer que... Tem algumas crenças gerais dentro do campo da psicologia, e uma delas é que o paciente ele deve chegar ao conhecimento da sua situação e ter um insight daquilo que ele está vivenciando e melhorar. Tipo nos filmes, assim, cara, tipo tem um filmes, insight, né? E a vida dele muda. Depois, isso, assim, ele faz uma pergunta-chave e aquela pergunta-chave abre uma janela mental e um novo campo de pensamento, e agora ele viveu um mundo diferente, né? E em alguns casos isso realmente acontece, né? Porque a gente pensa no campo cognitivo, os questionamentos, a forma de tu perguntar, a forma de tu ajudar a pessoa a enxergar a situação é muito importante. Então a gente tem uma base assim, que a gente entende de funcionamento das pessoas, cognitivo e comportamental, que é uma base assim, uma situação acontece, então tem uma situação X que aconteceu. Então, por exemplo, vamos pensar na situação, eu tive uma briga com meus pais, tá? A situação aconteceu.
Situação é uma coisa neutra que acontece no mundo, né? Pais brigam com o filho, pessoas elas entram em conflito umas com as outras. Acontece conflitos, eu não controlo isso. É uma coisa externa a mim. A situação aconteceu. A segunda parte vai ser agora uma parte interna. Como eu vou interpretar essa situação, meu pensamento sobre aquilo. Então eu posso pegar aqui meu óculos, né? E eu posso interpretar essa situação de diferentes maneiras. Eu posso pensar assim, meus pais brigaram comigo porque eles não me amam. Meus pais, eles brigaram comigo porque eles são pais ruins. Meus pais brigaram comigo porque eles... O contrário agora. Meus pais brigaram comigo porque eles me amam muito. E estão querendo me corrigir. Ou, daqui a pouco, meus pais brigaram comigo porque, na verdade, eles estavam descontando em mim um outro problema. Então, uma coisa externa aconteceu, a situação neutra, que eu não controlo, e aí eu vou interpretar a situação. E aí eu vou ter tipos de pensamento que eu tenho, que eu interpreto. E essa parte cognitiva da interpretação vai gerar em mim emoções diferentes. Eu posso ficar ansioso por aquilo, eu posso ficar desanimado, eu posso ficar triste com aquilo, eu posso ficar alegre com aquilo. E aí depois desse combo interno, né, de interpretação mais reação emocional, eu vou ter um comportamento, que é a terceira parte. Como é que eu vou reagir externamente àquilo? Então, se eu entendi que meus pais não me amam e eu fiquei triste, meu comportamento pode ser de isolamento. Não vou mais falar com meus pais. Não, eu vou sair de casa. Não, a relação com eles acabou. Né? Ou eu vou me isolar e eu não quero mais se relacionar com ninguém porque as pessoas não são confiáveis. Meus pais não são confiáveis, ninguém mais é. E eu me isolo. E o isolamento social é uma das coisas que desenvolve, né, a depressão. E a pessoa entra numa depressão. Então, como terapeuta, eu tenho que entender esse funcionamento e entender que eu preciso fazer algumas perguntas para a pessoa para que ela possa entender como ela está enxergando a situação e que ela possa agora fazer novas perguntas para a própria situação. Então, ao invés de meus pais não me amam, ela pode pensar assim, meus pais não me amam, por isso eles brigaram comigo. Mas essa é uma forma de pensar. Essa é uma forma de pensar. Eu também posso pensar que eles brigaram comigo porque eles ficaram preocupados com o horário que eu cheguei em casa. Então, olha só, eu abri uma nova forma de pensar sobre a situação. Isso vem na terapia através dos questionamentos, onde a pessoa ela vai construir essa flexibilidade cognitiva que a gente chama. E através dessa nova forma de interpretar a situação, ela muda a forma como ela se sente, muda a forma como ela se comporta e muda os resultados emocionais, comportamentais, vínculos que ela vai ter do contexto onde ela está. Então, perguntas são importantes, não tem como fugir delas. Mas eu posso usar errado essas perguntas. Quando é que eu uso errado essas perguntas? Quando eu fico só cavando. Mas tu pensa que eles não te amam? Por que tu pensa que eles não te amam? Teve alguma outra situação que tu sentiu isso? Como é que tu sentiu nessa outra situação? Me fala mais, me fala mais. E aí eu vou deixar a pessoa ficar cavando, e aí ela vai entrar numa coisa que eu chamo de espiral de desânimo, onde ela vai, e ela não, às vezes não sai mais dali. Então eu tenho que ensinar ela a interpretar, mas eu também tenho que ajudar ela a saber como agir naquela situação. Então, não acho que eles não gostam de mim mesmo. Então vamos fazer uma atividade de terapia, um desafio que eu tenho para ti, que é falar com eles sobre isso. E ela vai para uma ação. Então tem algumas abordagens na terapia que elas vão ter essa questão da ruminação. Com pacientes depressivos isso é muito perigoso. Porque às vezes a pessoa não tem a habilidade ou ainda a capacidade cognitiva de sair dali. Então mentalmente ele se vê preso naquela forma de pensar, naquela estrutura de pensamento. E aí isso aumenta o sofrimento dele e às vezes ele não vai sair dali. Então tem até técnicas, e isso é legal da terapia cognitivo-comportamental, que a gente vai modelando algumas técnicas conforme o próprio paciente. Algumas técnicas que eu tenho modelado, utilizado com pacientes assim, é entender a situação, entender que o pensamento está vindo ali, e o pensamento não sou eu, né, ele fica sendo produzido. E se eu tenho um cérebro que ele está deprimido, uma forma de pensar que está deprimida, eu vou pensar dessa forma mais negativa e vai me colocar nessa espiral negativa. E eu, com alguns pensamentos, eu tenho que evitar eles. Eu não posso nem entrar neles, e a gente vai chamar de armadilhas de pensamento. Então, alguns pensamentos, eles não vão ter uma solução em si. Alguns pensamentos, eles vão só te jogar ali e vão te deixar preso ali, porque eles são armadilhas da depressão. Então não vai ter uma solução prática ou de um insight, só vai ficar ruminando e vai ficar mais deprimido ainda, e às vezes é mais difícil sair dali, porque aqui tu vai criar outras estruturas de pensamento, outras formas e crenças
que vão te deixar até mais preso nesse humor deprimido. Então, perguntar é uma habilidade, tem que perguntar, é uma técnica, melhor dizendo, é uma habilidade que o terapeuta tem que ter, questionamentos, para a pessoa mudar essa forma de interpretação, mas dependendo do paciente, eu também tenho que criar com ele também uma espécie de barreira, né, uma pausa nessa forma de pensar, trazer novos pensamentos, dependendo do momento onde ele está, para ele não cair nessa espiral. Então a gente nomeia. Né? Então isso aqui é uma técnica, por exemplo, quando eu ajudo ele a botar nome nos pensamentos, botar nomear as situações. Então, olha, comecei a entrar naquela espiral de pensamentos negativos. E sempre quando eu começo naquilo, é uma armadilha dos meus pensamentos e da depressão. Então eu vou evitar, chegou o horário de ir na academia, eu vou para a academia. Ao invés de, não, vou mergulhar nisso e ficar. Que é uma coisa perigosa. Então eu achei bem interessante isso que tu falou. Então as perguntas, elas vão servir até o ponto de eu ter o diagnóstico e eu não preciso ficar ruminando, cavocando aquilo mais do que isso. Eu preciso agora passar para as ferramentas que tu falou que são cognitivas, então ajustes de perspectiva que eu faço com a pessoa e comportamentos. Agora vai em vez de ficar aí ruminando, vai para academia, vai pegar sol, vai pegar alguma... Porque às vezes as pessoas têm esse negócio de acreditar em tudo que vem na mente. Acreditar em todos os pensamentos que ela recebe de forma acrítica, assim. Então, eu acho interessante essa abordagem de pensar, não, alguns dos meus pensamentos são mentira. E eu não posso acreditar neles. E eu preciso dar um jeito de gerir a minha mente para escapar desses pensamentos, seja... Aí eu não sei como a pessoa escapa, se ela escapa dentro da própria cabeça pensando em outras coisas, desviando a atenção, ou se ela escapa, tipo, fazendo alguma coisa. Tô sentindo que tá vindo aqui uma onda meio deprê de pensamentos, eu vou sair para caminhar no sol. O que a pessoa faz quando ela sente isso? Mudança de pensamento, dessas estruturas de pensamento, né, vão ser como exercícios. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma árvore, né, e essa árvore que eu tenho ela plantada há 29 anos, e essa árvore está bem estruturada, ela está dando seus frutos. Só que essa árvore é uma árvore de pensamentos deprimidos ou depressivos. Então ela está ali no meu cérebro, essa estrutura de forma de pensar. E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso parar de nutrir ela e começar agora a plantar uma nova árvore, uma nova estrutura de pensamentos. E aí que é o tempo da terapia, né? Do desenvolvimento. Esse é o processo de psicoterapia. E nessa nova árvore que eu vou estruturar, que eu vou nutrir, que eu vou cuidar, que eu vou regar, que são os meus pensamentos, eu vou ter exercícios. Exercícios, por exemplo, de monitoramento de pensamentos. Então eu vou ter um registro, vou criar no meu WhatsApp ali um grupo com o meu terapeuta, onde eu vou registrar, sábado me veio aquele pensamento de novo. Então, para mim não ficar pensando sobre ele muito, eu vou escrever o que eu pensei e depois a gente conversa na terapia. Isso é uma questão. Ativação comportamental, essa é a outra questão que tu trouxe, é um caminho também. Então, eu tô tendo aqueles pensamentos e eu tô aqui na sala de estar e tu começou a pensar, não, mas eu vou pegar meu cachorro aqui, botar na coleira e vou dar uma volta. Então, eu mudo o contexto, eu mudo o ambiente. Quando eu mudo o ambiente, é um exercício para mim mudar o foco do meu pensamento também. Então, esse é um outro exercício que a gente tem. Mas vai se levar um tempo até essa nova estrutura de pensamento acontecer. Então, não vai ser uma coisa instantânea. Não vai, eu estava pensando naquilo ali, parei de pensar, agora mudou. Não funciona assim. Mas, assim como eu desenvolver essa forma de pensar em alguns anos, vai ter algumas semanas onde eu vou reestruturar o pensamento através dessa forma de abordagem das técnicas, né, de monitoramento, de reestruturação de pensamento, de ativação comportamental, que são exemplos. A questão do pensamento é uma coisa muito interessante, né? Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar frequentemente na terapia. Claro que a questão da ruminação, do questionamento excessivo dos pensamentos, da situação da pessoa, pode piorar o quadro dela. Em alguns casos de pacientes depressivos, sim. Mas também outros pacientes eles precisam muito de questionamentos, porque às vezes eles têm uma rigidez cognitiva, uma rigidez na forma de pensar, na forma de agir, de entender a situação, né? Então eu tenho que ajudar ele a entender que os pensamentos que ele está tendo, as interpretações, estão distorcidas. A gente vai falar então de uma distorção cognitiva. E eu vou trabalhar através dos questionamentos de pensamento, das questões de exercício também, essa compreensão. Porque eu não sou os meus pensamentos. Então,
pessoal está assistindo a gente ali, ou está escutando a gente, pode pensar assim. Vou falar para vocês agora, não imaginem de maneira nenhuma, assim, não imaginem, em hipótese nenhuma, um bolo de chocolate saindo do forno. Não imagina, tá? Eu só vou narrar para ti. Abrir o forno de casa, aquele bolinho quentinho, pegando ele assim, ele saindo, caindo uma fumacinha, a cobertura de chocolate, não imagina. O que acontece? A pessoa acaba imaginando, né? Porque a função que a minha mente vai ter, que o cérebro vai ser de produzir pensamentos. Só que ele produz muitas vezes aleatoriamente, porque ele precisa dar sentido para aquilo que eu estou vivendo. Assim como eu posso falar para vocês, olha, agora dei uma ordem para o pâncreas não produzir mais insulina nesse momento. Ele continua, né? Porque é uma produção natural, é a função dele. Ou agora controlem para não ter mais produção de saliva. Ainda vai ficar produzindo. Então, essa é a função do cérebro, ele fica produzindo pensamentos. Então, uma coisa que eu tenho que entender é que essa produção vai acontecer e nem tudo que ele vai produzir vai ser, de fato, uma realidade. Então, eu posso chegar lá no ambiente, eu vejo um grupo de pessoas olhando para mim e eles começam a rir uns com os outros olhando para mim. E aí meu cérebro nessa produção vai produzir algo do tipo, estão rindo de mim, estão debochando de mim, eles não me valorizam ou eles não me respeitam. Então ele deu uma interpretação para aquela situação. Só que nem sempre essa interpretação vai ser correta. Por isso que eu preciso agora fazer um trabalho que a gente chama de desfusão cognitiva, onde eu vou trabalhar como se fosse uma espécie de metacognição, uma segunda mente, onde eu vou olhar para aquilo que eu estou pensando. Eu vou pensar sobre o meu pensamento. E esse é um exercício que a gente tem que fazer em terapia também com os pacientes, para eles desvincularem daquilo. Porque, mais uma vez, quando ele começa a pensar sobre aquilo, ele começa a sentir sobre aquilo. E sentindo sobre aquilo, ele se comporta. E aí ele se isola desse grupo, ele fica desanimado, ele pode até brigar com as pessoas desse grupo também, como uma forma de reagir. Então eu tenho que fazer essa desfusão para ele interpretar de maneira diferente os pensamentos dele e saber agora conduzir de uma outra forma, de uma outra linha. Depois vou cortar essa tosse. Depois tu corta ali, eu vou encher aqui pra tudo. Cara, eu acho isso muito, muito interessante, porque pouca gente tem essa, parece que, autogestão da conversa interior, né? A gente tá sempre tendo uma conversa interior e as pessoas não têm essa gestão, e aí acaba criando, às vezes, hábitos ruins de conversa interior que parece que fica entranhado. E aí agora eu tô dizendo que tu pode retreinar isso com algum trabalho, talvez, não é imediato, mas tu pode ir retreinando. Se eu sou uma pessoa pessimista, eu posso ir retreinando, tipo, desarmando meus pensamentos pessimistas quando eles vêm. Talvez até, não sei se isso é uma técnica, avisar para as pessoas na minha volta, me monitorarem também, dizer, tá pessimista, hein? E aí eu vou, tá. Aí eu rotulo, isso aqui é pessimista. E aí eu vou substituindo isso por pensamentos mais realistas, mais otimistas, até que isso vire a minha segunda natureza, vire o hábito predominante da minha cabeça. Tem como fazer essa mudança. Demora quanto tempo, mais ou menos, para fazer essa mudança na tua experiência? Isso, a variação aí demora, depende da pessoa, né? É curioso isso, né? Porque às vezes os adolescentes, 18, 17 anos, eles têm uma facilidade maior, né? Quando eu consigo criar um vínculo com eles. O vínculo também é uma coisa muito importante em terapia, né? Uma outra técnica, né? A questão do vínculo. Mas essa questão do tempo, né? Então ele vai ter um tempo da reestruturação cognitiva. Tem algumas variações, né, dependendo da pessoa, dependendo da capacidade da pessoa, às vezes, de interpretar, de entender o processo, do quanto ela também está se dedicando no processo de terapia, do quadro clínico dela também, né? Isso é uma questão, às vezes, que precisa de uma medicação junto com o psiquiatra. Mas a gente pode pensar em torno de 8 semanas, 12 semanas, para dar indícios dessa mudança de pensamentos, que tu falou, né, dá para ir retreinando o meu pensamento. Sim, é o que a gente chama então de reestruturação cognitiva. Eu tenho então os tipos de pensamento que eu posso ter sobre situações no geral. A psicologia tem esse trabalho então de catalogar os tipos de pensamento que as pessoas têm, e entendendo o tipo de pensamento que eu estou tendo, eu posso agora ter dentro de um paralelo uma nova forma de pensar sobre aquilo. Eu posso, por exemplo, descrever: na situação X, eu pensei assim, assim, assado.
Mas se eu fosse uma pessoa muito otimista, eu poderia pensar assim. Então eu posso escrever. A escrita é uma forma de eu externalizar o meu pensamento e também tentar reestruturar, né, ou reestabelecer uma nova forma de pensar. Uma técnica, assim, muito utilizada para essa reestruturação, né, uma técnica então, muito utilizada para reestruturação cognitiva é o pêndulo cognitivo, onde eu vou pensar em 5 blocos. Então eu posso pensar aqui da esquerda para a direita, onde eu vou pensar num primeiro bloco um pensamento totalmente catastrófico, caos geral, fim do mundo. No bloco ao lado eu posso pensar num pensamento pessimista, centralizado um pensamento realista, na sequência um pensamento mais otimista e o quinto bloco, aqui no final, um pensamento mais utópico, fantasioso. É engraçado quando eu faço essa técnica com os pacientes, eles mesmos colocam o nome, né? Geralmente o nome original é pensamento catastrófico, daí eles falam assim, fiquei lá no caos. Eu comecei a pensar no Armagedon. Eles colocam o nome, isso é legal, né? Daí eles pensam, fantasioso, eles colocam lá o nome. E aí eu tenho, então, esses 5 blocos, eu vou pensar num pêndulo. Um pêndulo ele vai ficar indo para um lado e para o outro. Se eu tenho uma rigidez cognitiva e meu pensamento ele vai para um campo mais pessimista, o pêndulo ele fica rígido para cá. E aí quando tem uma situação, então imagina que eu tenho uma situação, e a situação vai ser, por exemplo, eu vou participar de um grupo de pessoas, um grupo de estudo na igreja, um grupo de estudo de líderes, e nesse grupo de estudo 3 pessoas lá numa certa situação falaram alguma coisa para mim. E eu posso pegar aquela situação e eu posso pegar uma interpretação dela através desses 5 blocos. Eu posso pensar de forma catastrófica. O que seria uma forma catastrófica daquilo? Não, eles estão tramando contra mim e eles querem me tirar desse grupo. Pessimista, não, eles estão debochando de mim e eu vou ficar sem amigos. Realista, não, provavelmente eles falaram aquilo sobre mim porque talvez eu não tenha me expressado muito bem. Otimista, não, na verdade era uma pegadinha e eles vão... na verdade era uma brincadeira que eles estavam fazendo porque eles me consideram amigo. Ou fantasioso, não, na verdade na pegadinha eles estavam gravando, eles vão me dar um presente no final do grupo e aí tu vai fantasiar também, né? Então pra cá também é uma coisa negativa, né? Tu fantasiar demais. Então essa é uma forma que eu tenho de reestruturar meu pensamento. Imaginar, nessa situação que eu estou vivenciando agora, com essa emoção que eu estou tendo, qual é o tipo de pensamento ou o tipo de forma que eu estou interpretando a situação? Tá catastrófica. Se eu pensasse de uma maneira otimista, como seria? E aí eu tento ajustar o pêndulo para lá. E se fosse assim e eu me sentiria assim, como eu devo agir a partir disso? Aí eu vou ter então a minha ação. Porque pensamento, ele também muda a partir de comportamento. Então, situação acontece, pensamento sobre aquilo, emoção e o comportamento. Eu posso mudar a minha emoção pela forma como eu penso. Tá? Se eu mudar o meu pensamento, eu mudo a minha emoção. Se eu mudar o meu comportamento, eu também posso mudar o meu pensamento. Se eu conseguir, de alguma forma, mudar meu estado emocional, eu posso mudar o meu pensamento, minha forma de comportamento. Então, é uma tríade, né? Então, essas engrenagens, elas conversam. E essa é uma forma que a gente reestrutura. Até o cara mudar quem ele é. É possível o cara ir mudando quem ele é. Até ele conseguir mudar essas formas como ele se comporta, como ele pensa, e quem ele é, como as pessoas compreendem, como ele age naquela situação. Legal, então essas técnicas aí que a gente está falando agora, né, elas são de longo prazo, né? Eu quero me tornar uma pessoa diferente. Mas às vezes tem algumas questões que exigem uma autorregulação emocional, mas no curto prazo, né? Por exemplo, eu posso sair do trabalho e teve várias situações estressantes assim que me deixaram meio pilhado. E eu já saio meio pilhado no trânsito, já saio meio frustrado com alguma coisa, já com a minha cabeça mil, assim, e pego a minha mulher pra dar carona pra ela. E aí ela percebe que eu tô, sabe, a mil. E aí, como que eu mudo o meu humor assim rápido, no curto prazo. Tipo, cheguei em casa, perceber que eu tô estressadão. Como é que eu mudo isso daí pra não chegar em casa trazendo toda aquela bagagem emocional de um dia difícil? Assim, tem alguma técnica assim que o cara possa usar pra isso? Tem, a gente pode trabalhar isso de diferentes maneiras, né? Então, a primeira técnica, a primeira forma que eu posso trabalhar isso
é do ajuste de comunicação com a parceira, com a esposa. Então, eu tô lá com a minha esposa, voltei do trabalho, peguei ela no trabalho dela, no carro, e a gente tá indo para casa, ou cheguei em casa. Então, uma coisa eu vou trabalhar com uma conversa com ela. Então, é importante que o casal tenha esses momentos de alinhamento. Então, no sábado de manhã, no sábado meio-dia, sábado à noite, quando vai ter um momento do casal, conversarem sobre isso. Eu tenho me percebido um pouco mais estressado no trabalho essa semana. E às vezes quando eu volto ao trabalho, meu humor está diferente, eu queria que tu observasse isso. Então, se nessa semana eu estiver assim, por causa das reuniões que eu estou tendo lá na empresa, não considera que eu não te amo, que eu estou com raiva de ti. Mas eu estou te avisando isso porque talvez o meu temperamento, meu humor esteja diferente, né? Esteja em outra temperatura. E ela vai compreender isso e vocês podem fazer combinados a partir daí. Então, como é que eu posso te ajudar? Acho que quando eu chegar no meu trabalho eu vou dar um tempo ali, uns 15 minutos, onde eu vou ficar um pouco mais em silêncio, retirado na minha, até me organizar nessa situação. É importante que seja um prazo curto também. O cara não pode ficar, às vezes, né, a noite inteira até ficar bem. Mas um prazo ali para ele reorganizar os pensamentos. Ela também, se for o caso dela, isso é uma forma. A segunda forma é ter as transições da rotina acontecendo também de uma maneira mais gradual. Então, se eu encerrei o trabalho, eu já cheguei em casa. Se eu encerrei o trabalho, quem sabe agora, quando eu entrar no carro, eu posso tirar 2 minutos para mim respirar fundo. Coisa simples, então eu vou inspirar pelo nariz no meu carro lá no estacionamento. 2 minutos, fazer esse exercício aqui. Eu vou falar para mim mesmo, eu vou comunicar, então, olha, o trabalho foi estressante hoje, estou indo para casa, e em casa eu vou acionar o modo marido legal, vou estar com a minha família e eu vou buscar estar focado neles. Aí tu vai. A gente sempre trabalha com a regulação emocional, que é esse ponto que tu trouxe, né? A partir de uma forma de mensurar. A gente não consegue zerar ou tirar a emoção ou esse nível emocional, né? A gente consegue zerar ele ou tirar. Então, se eu estou irritado por exemplo, no trabalho, o que eu posso fazer é regular. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma mesa de controle de som e eu vou falar que a minha regulação emocional nessa situação vai ser parecida com essa mesa. Então, aqui eu posso ter um dos canais, ele está de 0 a 10, ele está no ponto 8. Então, eu saí do trabalho com 8 de irritabilidade, eu tô 8 de ansiedade. Eu vou fazer esse exercício, vou fazer o combinado com a minha esposa e vou baixar para 5, 4. Domingo de manhã, domingo 11 horas fazendo churrasco vai estar 0. Então, é importante que eu tenha essa percepção da minha emoção como uma regulagem, uma regulação de som. Então, eu não consigo tirar, zerar, mas eu consigo regular. Acontece às vezes que a gente tem comportamentos, entra em conflitos, porque a gente não tem essa regulação. A gente sempre deixa lá no volume 8, volume 9, vive assim para tudo. Então essa regulagem acontece. Então eu vou lá fazer a técnica de respiração, vou fazer o combinado com a minha esposa, vou fazer uma transição. Então eu cheguei em casa, e quando eu chegar em casa eu dou oi para ela lá e eu vou tomar banho. Vou pro banho, dou uma relaxada no meu banho ali, tomo um banho quente, troco de roupa, deixo a roupa do trabalho de lado, boto uma roupa de estar em casa, de fazer uma caminhada e vou então para um novo modo de comportamento, né? Nova parte da rotina. Então tem uma transição também, respiração, uma outra prática e a combinado com a esposa. Acho que são 3 caminhos bem práticos, assim. Eu acho que são bem práticos, assim, até essa parte da autopercepção é legal, porque às vezes o cara nem percebe que ele tá estressado, ele só sai do trabalho naquela vibe e nem parou a pensar. Aí quando ele encontra a esposa, a expectativa que ela tem quando vai encontrar é encontrar um marido legal. É o cara que vai dar aquele romance, alguma coisa diferente. E aí ele chega pilhado e ela chega com outra vibe, dela se frustra, meio que se irrita, dele se irrita mais ainda porque ela não entende ele. E aí fica essa bola de neve. Aí teve uns dias que eu tava estressado e aí a Raíssa, que é a minha namorada, ela comentou, você tá estressado hoje, né? Aí eu parei pra pensar. Daí eu parei pra pensar assim, pior, né? Meu normal não é ser assim. Aí eu pensei, daí eu percebi. Aí eu entendi por que ela tava frustrada, porque ela queria o namorado legal, né? E eu tava estressadão. E eu tava frustrado com ela, porque ela não tava me entendendo, entendeu? Por que eu queria fazer as coisas rápido, por que tinha que chegar de uma vez, entendeu? Aí a gente fez um combinado, a gente identificou intuitivamente, meio que isso, e a gente fez um combinado que assim, quando a gente se encontra, depois de um longo tempo sem se ver, a gente pergunta um pro outro assim, qual que é a vibe? Tá? Qual que é a vibe que tá agora? Tá numa vibe mais assim, mais essa. Porque daí eu ajusto a minha expectativa em relação a outra pessoa, talvez ajude um pouco, né? Ela
se organizar ali, se ela tá numa vibe meio ruim. E eu acho que é muito disso, assim, dessas técnicas, assim, do cara conseguir se entender e fazer os outros entenderem ele. Porque esse combinado de, né, e aí qual é a vibe, né, é um combinado, e tu vê, né, isso na terapia se torna técnica, né, então a gente pode dar um nome aqui e desenvolver isso, mas se torna um combinado, é que vocês colocam nesse combinado um momento de reflexão, né, e essa é uma questão de transição, quando tu coloca, e aí qual é a vibe, vocês param, vocês pensam qual é a vibe, e aí vocês respondem qual é a vibe, e vocês conseguem reformular ou ajustar, então, a expectativa, a perspectiva, e a possibilidade de regular essa emoção. Então, qual é a vibe? Não é só qual é a vibe? Uma pergunta, né? E aí é uma pausa para uma reflexão sobre o momento de vocês para esse novo momento. Isso é super importante, né? É fundamental. Então tem mas isso que tu falou é um outro ponto, né? De tentar entender, interpretar a situação do outro. Então eu faço uma leitura de mim, o que eu estou sentindo agora? Eu pareço estar irritado. Então tem vezes que eu vou no supermercado, e quando eu vou no supermercado eu vou tranquilo, né? Vou no caixa lá, tenho paciência, passo os produtos, mas tem vezes que eu estou muito irritado no mesmo caixa, no mesmo mercado que eu vou. Aí eu paro, por que eu estou irritado? Porque eu tô com fome. A fome me deixa irritado. Por que eu tô irritado? Não, mas eu já comi, eu não estou com fome. Não é porque eu tô preocupado com aquele boleto que eu tenho que pagar. Não, mas eu paguei as contas, eu não estou com fome. Está calor hoje. Não está calor, não estou com... E aí tu vai também monitorando o porquê tu tá sentindo aquilo, naquela situação. Então, esse automonitoramento, que é uma busca da terapia, junto com o paciente, do processo de terapia, que o paciente possa chegar numa autoterapia, a ponto de conseguir fazer esse automonitoramento. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou pensando agora? Como é que está o meu nível de capacidade de interação social agora? E o que eu tenho que fazer para melhorar isso? Né? O que eu tenho que deixar de fazer, às vezes? Não só fazer, mas deixar de fazer para melhorar a minha relação agora, nesse momento também com a minha esposa. Né? Combinado sensacional. E essa forma de automonitoramento também, do que eu estou sentindo e também do que o outro está sentindo. Porque às vezes eu crio uma expectativa, e isso é bem comum, né? Teve um paciente, provavelmente ele vai até escutar aqui, né? E ele me deixou dar esse exemplo assim, que ele estava indo para uma atividade que ele tinha comprado os ingressos, né, para um evento esportivo, assim, de futebol. E ele foi, era uma outra cidade, eles fizeram uma viagem até lá, ele preparou tudo porque ele queria ir, né, naquele jogo. Era um jogo super importante. Só que quando chegaram naquele jogo, a namorada dele, a noiva dele, estava fazendo maquiagem. Ia fazendo maquiagem, e demorando pra fazer maquiagem no carro, daí ele não conseguiu achar lugar para estacionar, porque ela se atrasou na hora de sair, e aí ele conseguiu estacionar num lugar longe de onde era o jogo, aí eles tiveram que caminhar até o lugar, só que daí ela caminhou um pouco mais devagar para aquele lugar, não caminhou no ritmo que ele precisava, porque ele queria pegar um lugar bom, e antes de chegar no jogo, ele falou alguma coisa lá para ela, e ela ficou triste, chateada. E aí, a atividade que ele se preparou a semana inteira para ir foi ruim. Ele não conseguiu, às vezes, aproveitar o jogo como ele gostaria, como casal, porque teve aquele conflito mínimo em alguns segundos antes do jogo, da atividade, que fez com que a atividade não fosse legal. E depois, às vezes, não fosse tão legal como poderia ser. E aí a gente volta a fita, né? Volta, aí a gente para em terapia e pensa, tá, como é que a gente poderia ter feito diferente? Porque até então, a interpretação dele pode ser uma interpretação de cara, ela não me valoriza, ela não tá dando bola para aquilo que eu gosto, quando na verdade a gente podia pensar, e essa com certeza era a realidade, que ela fez a maquiagem porque ela queria estar bonita para ele. Ela fez maquiagem porque para ela ia estar com o namorado dela. Para ele era o jogo com ela. Então ela é minha parceira, o jogo, que emoção. Para ela era, eu tô com ele, a gente tá tendo um momento junto de casal nesse final de semana, vou fazer maquiagem, porque mulher gosta de fazer maquiagem, de se sentir bem, de estar bonita, fazendo as coisas com calma. Então, uma questão de ajuste, de comunicação, de alinhamento, de questão de uma regulação, às vezes nas expectativas, de tentar entender também o que ela queria com aquilo tudo, né? Não queria atrapalhar, ajuda eu regular a emoção, comunicar aquilo que eu estou sentindo de forma assertiva, e aí alinhando isso, poder desfrutar então, daquele momento, né? Mas por um detalhe, às vezes, a gente acaba tendo
probleminha. Cara, nessa história que tu contou, eu já me vi nela, assim, outras vezes, assim, que aconteceu. E eu acho interessante esse processo todo que tu falou, assim, no começo é o terapeuta que te ajuda a fazer essa autogestão, autorregulação, a encontrar as perspectivas certas, imaginar qual seria a resposta adequada. Mas o objetivo é que a pessoa mesmo se torne, internalize esse terapeuta e ela mesma faça esse processo sozinha. Uhum. Então isso eu acho bacana, cara. E como um produto, né, da terapia no final. E uma coisa que eu queria perguntar, a gente já que está entrando nesse assunto, qual que é os problemas mais comuns de comunicação em relacionamentos, né? O que geralmente gera conflito entre os casais, assim, o que mais aparece para ti nas tuas sessões? Uhum. Em geral, nas sessões, assim, o que mais vai aparecendo desses conflitos vai ser a questão de comunicação. Parte daí, né? Então, a questão de expectativa do relacionamento, aquilo que o homem espera do relacionamento, que a mulher espera do relacionamento, a comunicação deles dentro do relacionamento ou para as atividades de relacionamento, a fase que eles estão na relação, que às vezes vai mudando de tempo em tempo, né? Então, essa compreensão é uma coisa importante. E a imaturidade das pessoas, do homem e da mulher, do que é um relacionamento também, dos seus papéis no relacionamento. São pontos que geram esses conflitos. Primeiro, às vezes, né, quando a pessoa busca seus próprios interesses na relação, então ela vê o relacionamento como um pilar importante, bacana da vida, mas ele extrai do relacionamento alguma coisa. Então, o homem, às vezes, né, ele pode só extrair do relacionamento estabilidade. Então, para o homem, estar casado, estar namorando, é funcional, é uma coisa benéfico, porque te deixa estável, emocionalmente falando, e aí eu posso usar essa estabilidade para focar no meu trabalho, focar no meu sucesso financeiro, focar nos meus projetos, nos meus estudos, e a relação está ali. Só que ela está ali como uma estabilidade para mim, e não é uma coisa para mim investir, gastar tempo. Já a mulher vai olhar diferente para um relacionamento, né? Ela não só olha como estabilidade também emocional, mas com uma expectativa, muitas vezes, de realização emocional, de acolhimento, de afeto, de se sentir validada, de se sentir amada, de se sentir admirada. Então tem esse aspecto emocional onde ela vai se sentir suprida. Então ela vai olhar muitas vezes para o mercado de trabalho ou para o trabalho dela como um ponto de estabilidade. Então, meu trabalho me deixa estável ali, eu vou lá, trabalho, mas o meu relacionamento é a minha realização. E já o homem vai ter esse aspecto inverso. Então, esse é um ponto de cuidado que a gente tem, porque aí é uma questão de maturidade, às vezes, das pessoas, do que é uma relação, um envolvimento afetivo com a outra, também o que eles vão construir junto. A comunicação de expectativas uns dos outros. Então, eu posso, às vezes, casal entrar no relacionamento com certa expectativa, com um certo modelo que eu tenho às vezes errado de pais, tios, né? O relacionamento, a mulher ali, ela fica em casa, ela faz essas coisas ali e eu vou trabalhar e, né, trocar de carro todo ano, algo assim. Ou a mulher também, não, o homem ele tem que me ajudar toda hora, ele tem... não pode ficar saindo toda hora com os amigos, ele tem que ficar em casa e ficar no lar, porque meu pai saía muito, e aí também, através desses padrões errados, né, ela acaba distorcendo o que é essa relação e constrói errado. Então, muitas vezes os conflitos vêm por a questão de comunicação e dessa construção meio torta, às vezes por imaturidade, às vezes por uma diferença de expectativas, né, que as pessoas podem ter e não alinham isso. Então, isso chega na terapia muito, assim. E aí a gente tem que sentar e construir. Qual que é a tua, fulano? Qual que é a tua, fulana? Tá, e vocês dois juntos, o que vocês querem construir, podem construir nesse momento? Quando vocês casaram, qual que era o objetivo? Nessa fase que vocês estão tendo esse conflito agora, esse conflito ele não é necessário. Vocês percebem que vocês estão num ciclo de conflitos, a gente até pode nomear isso, né? Um ciclo insano, onde ela não demonstra respeito ou admiração por ele, pelo trabalho dele, ele não se sente admirado, respeitado por ela, logo ele não ama ela, ou ele não demonstra carinho. Mas ele está ali, né? Está em casa, mantém o casamento, mas ele já não demonstra carinho e afeto. E aí acontece, ela não se sente amada. E ela não se sentindo amada, ela não respeita, ela não admira. E aí vai no ciclo. Até que esse ciclo pode ser quebrado com exercícios.
Então o casal ele vai tirar um tempo na semana, a cada 15 dias para ter um momento junto. Na terapia a gente vai treinar então as pessoas, né, o homem, para elogiar, né, para falar, para ter ações de carinho, para tentar entender como ela funciona, qual que é a expectativa dela, da mulher da mesma forma também, e aí ir ajustando esse convívio entre os dois, fazendo com que os dois compreendam que é uma relação saudável, o objetivo do casamento também, do relacionamento, e aí avançando também, né, naquilo que estava errado para ter melhores resultados, né, um melhor convívio. Eu acho interessante isso, porque muito do que tu falou parece que envolve o homem ou a mulher fazer coisas que da perspectiva deles são contra-intuitivas, né? Tipo, o cara, por exemplo, a minha tendência, por exemplo, se eu tô indo bem aqui nas coisas que eu tenho que trabalhar, alcançando coisas legais e tal, eu fico realizado pra caramba e não me importa de sair 8 horas da manhã e chegar 11 horas da noite e só ter um tempo ali com a minha mulher, com a namorada, alguma coisinha, conversar um pouco, não sei o quê. E aí ela tem uma expectativa completamente diferente de ter um tempo de qualidade, de sentar junto e de gastar tempo juntos, às vezes fazendo nada ou fazendo alguma coisa que, se eu tô nesse modo produção, tipo, pra mim é perda de tempo. Você fica meio, mas eu podia estar fazendo uma outra coisa, ou nós podíamos estar fazendo uma coisa talvez diferente, assim, e ela só quer estar junto. E aí eu tenho que entender essa chave, né? Como ela enxerga diferente essa relação a dois, o tempo que a gente tem que gastar a dois. Eu percebo que muitas vezes é isso que gera os problemas dos relacionamentos. Na perspectiva do cara, tá tudo certo. Sim, e da mulher também tem que ser ajustado, né? Isso que tu falou é sensacional, se a gente for parar a pensar, né? Porque muitas vezes, e aí quando eu atendo homens que não estão em relacionamento, né? Eles são solteiros, tá? Então ele não tem namorada, não tem noivo, não tem esposa. Muitas vezes eles sofrem por não ter. E aí quando eles estão trabalhando, estão sendo bem-sucedidos lá, tem esse foco, mas nunca estão realizados porque não tem. E aí eles têm. É quando eles têm, o que acontece? Cria estabilidade para essa questão emocional que eles tinham falta e sofriam por isso. Só que aí, ao invés de entender como isso aqui funciona, eles pegam isso e tornam isso uma estabilidade para essa área, para essa parte da construção da vida que estava um pouco instável, ou torta, ou estava dando problema. Deixa ali quietinho, bonitinho, investe ali, sei lá, uns 6 meses, 1 ano, focado nela, depois deixa ela ali, e eu vou focar agora na minha carreira e progressão. E acontece, ele progride, ele vai bem, é estatístico, assim, é algo catalogado, assim, a gente vê isso em vários artigos, onde o homem ele se torna mais bem-sucedido quando ele tem esse relacionamento. Só que ele se torna bem-sucedido porque ele tem relacionamento. Né? E aí, às vezes, ele não cuida, não fica atento a isso aqui fica instável novamente, e aí é pior do que antes quando não tinha. Então esse é um ponto. Então ele tem que ter momentos onde ele vai parar, vai dar essa atenção para a esposa, ele vai trabalhar nele sentimentos, porque ele também precisa trabalhar isso, esse acolhimento, esse afeto, mas ele não pode ficar só nisso como ela gostaria. Porque aí a gente vai para outro ponto da mulher também, que a mulher gostaria disso. A mulher gostaria que flores todo dia, massagem, tempo de qualidade junto, olhando todos os doramas possíveis juntos, cartas de amor, foto, aquela coisa de... Eu ia falar filme, mas é dorama, né? Agora nas férias eu assisti alguns doramas ali, eu entendi, mergulhei mais na realidade, né? Então imagina, esse cenário aqui é o que ela quer como foco. Só que acontece, se isso aqui ficar acontecendo, eles ficarem focados só nisso, o homem tem tendência a relaxar, né, nas suas ambições e na sua força de trabalho, na sua forma de progressão também. O que acontece? Ele começa a ficar um homem que ela admira menos. Então a questão do homem e da mulher, para ela, não é só ele estar ali, mas ele também tem que se tornar alguém que ela admire. E isso acontece na masculinidade dele, na liderança dele, na relação, dentro de casa, no trabalho, nas conquistas dele, no suporte financeiro e emocional que ele vai dar para a família. Então, ao mesmo tempo, se eles viverem nesse mundo que ela quer, a relação também vai ficar instável. Porque em algum momento ela vai deixar de admirar ele, aquilo vai ir passando, né? Porque vai ser superficial apenas. Ele não vai progredir também, e às vezes eles vão ter uma outra coisa, que é a principal coisa que gera divórcio, que é a instabilidade financeira.
Né? Então, essas questões de o que ele quer, o que ela quer, mas o que é necessário para a relação é importante. Né? Então, todos esses ajustes. Eu achei bem legal que tu trouxe uma série de coisas que tem que estar equilibradas numa balança, assim, alternando. O cara, se ficar muito no mundo feminino, acaba perdendo traços que, no fundo, a mulher quer. Mesmo que ela queira ele dentro do mundo dela um pouco, se ele entrar demais e se adaptar demais àquele mundo, daqui a pouco ela perde algum atrativo. Exato. E aí, ao mesmo tempo, se ele ficar demais no mundo de lá, no mundo masculino, digamos assim, de dominar, conquistar e vencer, ele fica distante demais do mundo dela. E aí você tem que estar nesse lá e cá. Tem que ter um momento de reabastecer o dia dos guri, a noite dos guri, e o dia do trabalho lá, que eu vou ser competitivo. Mas também eu alterno isso com momentos de entrar no mundo feminino da minha mulher. Mas sair de lá depois. Então tem que ter esse... Tem que ter. E às vezes o casal vai passar e vai ter que entender isso por frustrações. Onde ela vai se frustrar, porque, puxa vida, ele ficou trabalhando de novo até tal horário e não esteve aqui comigo e fiquei frustrada. E vai acontecer. E aí ela tem que lidar com essa frustração. Ele vai ter que, às vezes, frustrar ela, e ok, frustrou. Assim como também ele muitas vezes pode querer ficar frustrado por algum comportamento, alguma ação, e ok, frustrou. Então frustrações também vão fazer parte da relação, né? Porque são pessoas convivendo. Então, nós, a gente, né, a gente pode planejar ali, dentro do casal, eu e minha esposa, o que a gente quer construir, né? Para onde que a gente está indo, qual que é o meu propósito ministerial, profissional e o teu, e alinhando isso. Tendo esses momentos pro casamento, pro relacionamento, tendo muito foco para as questões de progredir na carreira, nas conquistas também, para ter essa admiração, sabendo que vai ter frustrações no meio do caminho. E aí a ideia é frustrei, falei, comuniquei que eu fiquei frustrado, ajustamos isso e segue. E às vezes ajustar não vai ser um ajuste de agora nós vamos, em vez de ficar 2 dias a semana juntos, vamos ficar 4. Às vezes é ajustar de, realmente não tem que fazer, comunicou, ainda te amo, a gente tá junto, seguimos. Vai achando o equilíbrio. Mas uma outra questão também é, uma vez que tem a frustração, ou que tem uma quebra de expectativa e que talvez gere algum conflito, como que os dois vão lidar com esse conflito, como é que eles vão se comunicar no meio desse momento. Então, por exemplo, eu tô aqui, e aí eu tive que trabalhar de manhã, e teve uma reunião de tarde, e de noite eu tinha um outro compromisso que não tinha como que fazer, nem tinha escolha, eu tive que fazer lá, resolver uma emergência. Aí eu chego no fim do dia, a minha mulher tá frustrada, porque, cheguei tarde, não tive nem tempo com ela, agora a gente vai ter que dormir, então a gente não vai ter como ter nosso tempo juntos. Frustração. E aí o cara tenta conversar e explicar, tipo, mas eu não tinha o que fazer, onde que eu ia encaixar um tempo nosso aqui, eu não tinha essa perspectiva. E ela, não quero saber, porque devia ter, eu tô frustrado com isso, não dá bola pra mim. Não, mas olha aqui a minha agenda e como é que... Às vezes a comunicação parece que não acontece, assim, parece que a mulher tá num modo, assim, de enxergar e comunicar, e o cara tá no outro e eles não se encontram, assim. Tem técnicas pra gente perceber como os dois estão, parece que, exercendo papéis diferentes numa conversa e ajustar isso. Como é que a gente lida com essa comunicação desencontrada que às vezes acontece nos casais? Não quero interromper o seu podcast, mas eu tenho um recado importante para você. Se você está gostando desse conteúdo, a gente tem um combo de 3 cursos que você com certeza vai gostar. Os 3 cursos são Psicologia Aplicada com o professor William, que está aqui falando com a gente nesse podcast, mais o curso de aconselhamento, mais o curso de Teologia e Prática Pastoral. Todos esses 3 cursos reunidos vão te dar um repertório completo de ferramentas para você pastorear, discipular e aconselhar pessoas em qualquer situação que elas estiverem passando. Quer aproveitar esse desconto? Clica no link que vai estar aqui embaixo na descrição e aí você vai ser levado a uma página onde você vai saber um pouco mais sobre esses cursos e poder aprimorar os seus conhecimentos. Agora, de volta ao podcast. É importante que o casal, então, tanto um quanto o outro, tenha essa percepção, né? A gente chama de psicoeducação, então é uma psicoeducação emocional, de como eles funcionam para facilitar, então, esse ajuste. Por isso que é importante que o casal sempre ir alinhando e olhando para o relacionamento como uma coisa a ser investida. Estudar sobre aquilo, ter pausas para falarem sobre o relacionamento, assim como eu tenho pausas para
2 vezes por ano para arrumar meu carro, né, e fazer a manutenção, relacionando a mesma coisa. E aí nessa situação que tu descreveu do cara chegar em casa lá e a mulher ficar frustrada, não quero nem saber, nós somos junto, a interpretação que é importante ser feita um do outro é a interpretação emocional do que a mulher está falando. Então, por exemplo, ela chega lá e ela fala assim, não, eu não acredito que tu fez isso de novo, tu nunca consegue ter tempo pra gente, esse relacionamento não dá mais, eu nem sei se a gente vai conseguir mais ficar junto, porque isso sempre acontece. Então ela começa a falar um monte de coisa. Uhum. E aí o homem, ele vai ter tendência a responder aquilo que ela está falando. Só que a ideia não é que eu vou responder aquilo que ela está falando somente, mas aquilo que ela está sentindo e por isso ela está falando. Então, eu não vou responder o que ela está me falando diretamente, mas eu vou responder aquilo que ela está sentindo e por isso que ela está falando. Então, por exemplo, quando ela fala assim, eu nem sei se a gente vai dar mais certo, eu acho que esse casamento está indo por água abaixo, a gente nunca consegue estar junto, ela está falando. Mas o que ela quer dizer com o que ela está dizendo? Ela quer dizer algo do tipo, eu não me sinto amada, eu não me sinto valorizada, eu fico triste porque eu queria estar contigo aqui agora. Então tu vai ter que acionar como se fosse um Google Tradutor, né, emocional. E tu vai ter que interpretar aquilo que ela está te dizendo. E tu vai responder a emoção dela. Então ao invés de responder, não, mas eu não tinha horário, eu tinha uma agenda assim, teve uma reunião, então esse horário, tempo de trânsito, tu está respondendo a logística, a lógica, né, prática da coisa para resolver a situação. É isso que o homem faz. Só que seria muito mais produtivo, ainda que ela vá permanecer irritada por algum momento, tu responder, eu entendo, tu te frustrou, tu deve estar muito chateado e triste porque tu queria estar comigo, eu queria estar contigo também, é muito importante para mim estar contigo, eu te amo muito, eu fiquei pensando em ti durante o dia, eu fico chateado por a gente não ter tido esse momento, mas assim que tu melhorar, que tu conseguir estabilizar um pouco essa tua frustração, que eu compreendo totalmente, eu queria muito que a gente conversasse e tivesse nosso momento, ainda que seja um pouquinho junto, porque eu te amo. O que eu fiz? Eu fiz uma sequência de respostas emocionais a uma questão que ela trouxe. Eu não respondi de forma prática, né? Então essa é uma forma. Então é interpretar o que ela tá me falando. Isso pode acontecer. Então eu já automático, já treinado a fazer isso, mas também fazer perguntas para ela. Então ela vai me trazer essas coisas e aí nessa construção lá dos elementos que o casal tem, eu vou acionar então essa interpretação. Então olha, só um pouquinho, minha esposa, deixa eu tentar entender o que tu está me dizendo. Tu está me dizendo que tu está achando que eu não cuido de ti, que eu não tenho tempo para nós, porque tu está se sentindo triste comigo, porque tu queria que a gente tivesse tempo junto e talvez tu não está se sentindo amada? É isso? Aí ela vai ganhar a palavra e dizer, não, é isso mesmo, não estou me sentindo... Ah, agora eu entendi. Então vocês vão ter um combinado naqueles momentos criados, onde vocês vão fazer pausa e vão criar então essa técnica de ajuste. Deixa eu tentar entender aquilo que tu está me dizendo. Aí tu vai falar para ela aquilo que tu está entendendo, que ela está falando e sentindo, e ela vai te dizer, sim, é isso. Ou, não é nada disso. Aí ela vai falar de novo, aí tu vai falar o que tu entendeu até tu conseguir compreender. Aí ela vai te perguntar também e vocês vão ajustando até através dessa técnica, né? Então esse é um segundo modelo. A outra coisa também é descrever a situação que aconteceu, como tu está se sentindo na situação e fazer combinados práticos, aí sim. Mas eu nunca, ou devo evitar, melhor dizendo, né? Ir para a prática, para a resolução prática da situação, sem passar pela resolução emocional da situação. Então como é que eu me senti, como é que tu se sentiu, o que a gente vai fazer a partir daí. A tendência às vezes é ir direto para a solução, né? Só que isso às vezes não cobre a necessidade emocional que ela teve, né? Questão emocional. Não vai ter que validar antes de te passar para a parte lógica. A tendência do cara é ir direto para a parte lógica. Assim, vamos resolver isso aí, né? Sim. Porque o homem às vezes é um checklist, né? E muitas mulheres falam isso, né? Às vezes a gente briga de noite e aí eu fico muito triste, muito irritada, e a gente vai dormir e ele dorme. E dá um minuto ele tá dormindo e eu fico acordado a noite inteira sofrendo por aquilo. Por quê, né? Porque para ela é muito diferente isso, né? Porque o homem ele quer, tá resolvido, a gente falou, fim, vou dormir. Já ela não é falou, resolvi, é falou, eu entendi, mas eu tô sentindo ainda. Que eu lido, como é que eu ajusto o meu sentimento, a minha emoção, e não como é que eu ajusto a situação somente. E não é uma mulher ou outra, assim, a maioria fala nessa mesma situação, né? Então esses ajustes é importante.
Porque se isso não for bem feito, é como se eu tivesse uma lesão na relação no corpo, eu tive uma lesão e eu não tratei direito. Então imagina que eu tive uma lesão no meu braço, eu fiz lá um tratamento, e voltei ao esporte. Aí eu lesionei de novo. Aí eu tratei lá de qualquer jeito, lesionei, até que eu vou ter uma lesão, uma ruptura que vai ser muito grave. E isso acontece na relação. Isso é interessante, porque então o ajuste emocional da parceira às vezes depende do como o parceiro vai lidar com as situações, vai conversar, vai ajudar ela a processar aquilo, ou vai validar, entender o que ela sente, que ela diz que ela sente. Então o ajuste emocional dela não está 100% nas mãos dela no relacionamento também. Envolve o parceiro estar atento a isso, sensível. E isso é um dos propósitos do relacionamento também, né? Porque essa vai ser a troca, esse vínculo deles, né? Eles vão ter uma parcela de responsabilidade ou de compromisso nessa regulação também. Então, quando eu caso lá, a gente faz a declaração, né? Na saúde e na doença, na riqueza, na pobreza. Esse compromisso que eu tenho com a pessoa nessas questões de saúde, riqueza, na alegria e na tristeza, é também um compromisso emocional que eu estou tendo com ela, né? De dar um suporte para ela emocionalmente. E ser suportado também emocionalmente, né? Então, se o homem chega lá irritado em casa ou se está desanimado, é também papel da parceira tentar animar ou estimular ou trazer ele para um outro estado emocional. Ela também pode ter esse papel. E também o homem deve, muitas vezes, deixar que ela tenha esse papel. Né? Então, às vezes, eu estou irritado aqui na reunião e desanimado, e ela pode, uma questão de amor, eu entendo o que tu está sentindo, mas olha, tudo que tu conquistou aqui, como eu te admiro o teu trabalho, como eu admiro tudo que tu tem feito e a força que tu tem em tantos momentos. Essa situação que aconteceu realmente é difícil de lidar, mas sabe que eu te admiro e vou estar contigo apesar de qualquer situação, até decisão que tu tomar. Isso emocionalmente para o homem dá uma sensação de segurança emocional, né? De validação emocional também. Então, é uma outra perspectiva onde ela está dando suporte. Sim, eu acho que uma dificuldade que existe em todos esses casos que a gente está mencionando aqui é eu ajudar o outro a lidar com emoções que eu mesmo não estou sentindo no momento. Então, às vezes, o casal vai lá e olha um filme. Termina o filme emocionante, assim. Aí os dois estão na mesma vibe, porque eles assistiram, passaram por uma experiência juntos, eles estão alinhados ali. Só que às vezes eu tô muito de boa e a minha mulher teve um dia ruim e ela chega numa outra vibe completamente diferente, tá emocionalmente turbulenta. Mas eu não tô. Aí, tipo, às vezes pra mim não faz diferença, porque eu não tô nem entendendo, às vezes falta essa empatia. Ou às vezes a mulher tá num dia muito de boa e o cara chega estressado. E ela não consegue fazer esse exercício, assim, de sair da cabeça dela e entender como ele deve estar se sentindo agora, porque eu tô numa outra vibe. E aí eu vou tentar acomodar esse momento que ele está aqui, e as pessoas não conseguem, talvez, se colocar na cabeça do outro e entender como ele está se sentindo quando eu não estou sentindo aquilo naquele momento. Então, eu acho que isso é difícil, pensando em mim, assim, como relacionamento de casal, né? Mas esse ponto aí vai ser importante, então, essa questão da compreensão sobre mim, né? Da questão emocional, de como eu sinto, eu interpreto as minhas próprias emoções também, e de ter esses momentos de construir com a outra pessoa aquilo que ela está sentindo, né? E aí o trabalho vai ser de entender como é que as emoções funcionam. Assim como eu vou entender sobre como é que meu trabalho funciona, como é que a reforma da casa vai funcionar. Emoções é uma coisa que a gente tem que trabalhar e entender o funcionamento, né, das emoções. E de como a pessoa funciona, como é que as emoções humanas funcionam, como é que é a dinâmica do meu relacionamento também. E ter essas pausas aí, volta nesse ponto, né? Essas pausas de alinhamento com a pessoa e a construção com ela dessa terceira coisa que a gente tá tendo, que é o relacionamento. Então eu vou ter lá o William, a Darla, que é minha esposa, e aí eu vou ter o William e Darla, que é uma terceira coisa. Então não vai ser 100% aquilo que eu sou, o que eu quero, o que eu desejo, o que eu sinto. Não vai ser só o que ela sente, o que ela quer, o que ela deseja, mas vai ser uma construção nossa desse convívio, né, desses combinados, desses propósitos em comum. E aqui ela vai ter que abrir mão de algumas coisas dela, e ela vai colocar algumas coisas dela, eu vou abrir mão de algumas coisas minhas, vou colocar algumas coisas minhas também, vão ter coisas que a gente vai criar, que nem são nossas,
para o relacionamento também, e aí a gente vai seguir. Mas parte desse alinhamento também, né? Dessa busca de se conhecer, né, de ter esse autoconhecimento, de conhecer o outro também e de construir o relacionamento. Isso daí é um passo bem importante. E uma coisa que está de fundo, assim, em várias das questões que a gente comentou aqui e que a gente mencionou em vários momentos, é a questão de estresse, né, que é uma coisa meio que, um problema meio geral, assim, nas pessoas. Então, estresse é um negócio que geralmente é uma palavra que a gente associa a um negócio negativo, e às vezes pode ser negativo, se eu chegar muito, tenho amigos meus, assim, ou eu mesmo em vários momentos, que eu tô muito estressado, chego em casa no trabalho, eu chego assim meio aéreo, sabe? Eu não tô conectando com o ambiente, assim, sei lá, eu ponho as coisas no lugar errado, ela me conta um monte de coisa, e aí eu perco o fio da meada, assim, e pergunto, hã? E ela fica, sabe, triste porque eu não tava prestando atenção, porque eu tava estressado, eu tava com a cabeça cheia de coisa, né? De problemas que eu tenho que resolver ainda e tal, pá. E aí o estresse é ruim, né? Nesses momentos que eu não tô controlando bem. Mas o estresse de menos também, eu já vi tu falando uma palestra sobre isso, ele também é ruim. Então, o que é o estresse? E como a gente pode ter uma parte boa, eu quero que tu explique o que é essa parte boa do estresse, e como eu tiro essa parte ruim do estresse. Como é que eu lido com o estresse? De uma forma assim, descomplicada, né, acessível, o estresse, ele vai ser então uma reação fisiológica ou neurofisiológica de excitação, onde eu vou estimular o meu cérebro e algumas reações de neurotransmissores ali, de dopamina, noradrenalina, de cortisol, em determinadas situações ou contextos onde eu vou estar envolvido. Por exemplo, no trabalho, isso é uma coisa estressante, no meu relacionamento, uma prática de esporte. Então, o estresse vai ser então a utilização dessa energia que eu tenho, dessa estimulação que eu tenho para determinadas atividades. Então eu posso estressar demais quando eu me envolvo naquela atividade, posso me estressar de menos, mas eu vou me estressar. Então o estresse não é necessariamente uma coisa ruim, é uma energia que eu vou utilizar para realizar atividades. Então, estudar é uma coisa estressante, por exemplo, né? Porque eu preciso ficar focado. Então, eu estar focado, lendo conteúdo, pensando sobre aquilo, é estressante porque eu estou usando então, essas faculdades mentais, essas áreas cognitivas, as funções executivas do cérebro, onde vai ter a aprendizagem, memória, a atenção, controle inibitório, para mim não me distrair com coisas ao meu redor, para estar focado, absorvendo aquele conteúdo. Então isso é uma coisa estressante, eu estou me estressando com aquilo. Mas não é necessariamente uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque eu preciso ter esses estímulos e preciso usar então essa energia. E o que acontece? Acontece que às vezes a pessoa ela excede a linha, a capacidade de um estresse saudável, e ela vai para um nível onde esse desgaste, esse estímulo das áreas do cérebro dela vai agora acionar espécies de mecanismos de defesa, onde eles vão tentar agora proteger ou entender que aquele estresse não é mais uma coisa de produção boa, mas é uma ameaça para ele. E aí ela vai chegar no estágio onde vai começar então a ter crise de ansiedade, um burnout, e até estando muito tempo nessa área, né, de excesso de estresse, há doenças aí a longo prazo, né, como Parkinson, Alzheimer. Então, como é que a gente pensa no estresse? Né? Como é que a gente pode pensar assim? Né? Tem um gráfico que a gente estabelece de 3 níveis. Então, eu vou ter aqui uma linha, onde essa linha vai ser uma linha horizontal, uma linha vertical, né? Fazendo uma matriz aqui. E aí eu vou ter essa linha vertical, eu vou pensar no meu desempenho, né? Performance. E nessa linha horizontal aqui de baixo, na matriz, eu vou ter no gráfico, eu vou ter uma linha horizontal onde eu vou falar no nível de estresse. Vou pensar em 3 blocos, tá? O primeiro bloco, o segundo e o terceiro. No primeiro bloco, o nível de estresse ele vai ser baixo e o meu desempenho vai ser baixo. Por quê? Porque quando eu uso pouco o meu estresse, ele é utilizado. Então agora aqui, falando no podcast, eu tô estressando, né? Estou usando esse estresse. No nível 2, num certo nível. Quando é que ele é utilizado nesse nível 1? Quando eu estou de férias. Então, agora eu estava em Capão da Canoa, durante o mês de janeiro, aqui no Rio Grande do Sul. Eu estava lá na praia, estava tomando um energético, uma água com gás, estava ali, as crianças estavam brincando do lado, aí tinha alguém lá com a caixa de som
na praia também, aí tava ali, né? O corpo tava tranquilo, um mínimo estresse ali de montar o guarda-sol quando vinha o vento e tal, mas o estresse extrante é baixo. Isso faz com que a minha performance também seja baixa. Então, se eu sair dali e querer trabalhar, ou querer ficar focado depois de um período de férias, vai ser um pouco mais difícil, porque eu estimulei pouco. E aí, quando o estresse é baixo, as áreas do meu cérebro que eu vou estar estimulando e acionando vão ser áreas de relaxamento, de ficar relaxado, né, fisicamente, de forma muscular, tédio, um pouco de preguiça, porque meu corpo também está no estado de relaxamento. Então, é o estágio 1 do estresse. E aí é por isso que as pessoas, elas voltam de férias, ou elas estão num outro momento de vida, elas pensam, nossa, como é que antigamente conseguia fazer tanta coisa, né? Nossa, de manhã eu ia pra aula, perde o ritmo. Por quê? Porque na régua, nessa linha do estresse, nesse gráfico, eu estou no nível 1, né? Por isso que a minha performance é baixa. A performance é baixa porque o estresse é baixo. O que acontece? Ela vai pro nível 2 agora, onde ela vai aumentar esse estresse. Então eu saí da praia, agora eu voltei pra rotina. Agora eu estou gravando um podcast aqui de tarde, de manhã eu tive 4 atendimentos de paciente, depois vou atender de noite, depois eu vou ter uma reunião, e aí eu estou estressando, estou estimulando. Só que isso não é coisa ruim, isso é coisa boa, porque eu estou funcionando, né? Eu estou fazendo as engrenagens aqui funcionarem. Aí eu vou para o estágio 2 de estresse. E nesse estágio 2 do gráfico, a minha performance vai aumentar. Porque no estágio 2, quando eu aumento o estresse, eu agora aciono outras áreas do cérebro, onde eu vou estimular a minha atenção, a minha aprendizagem, a memória, a linguagem, a comunicação, e aí isso vai ser muito bom. Então eu vou estar em alta performance por causa disso. O que acontece? Às vezes as pessoas não conseguem dar ritmo correto a esse gasto de estresse, e elas vão para o estágio 3 do gráfico, onde o estresse já está em níveis muito maiores e a performance ela começa a cair novamente. Só que agora ela não cai por causa de tédio, preguiça e um sentimento de uma sensação de relaxamento, mas ela começa a cair porque aqui ele começa a acionar áreas do cérebro que vão entender como uma ameaça estudar, como uma ameaça trabalhar, e aí começa a desencadear transtornos de ansiedade, humor deprimido, outros problemas, né, psiquiátricos, mentais, comportamentais, porque excedeu aquilo que era necessário. Então ela ficou em muita tensão, né? Aumentou a tensão desse estresse. E aí pegando também essa analogia da tensão, né, o que é estressar? Então eu peguei lá a borrachinha de dinheiro, que eu não tenho aqui, a gente nem usa dinheiro né, físico mais. E aí eu estiquei a borracha, estiquei, até que ela foi sendo estressada, ela volta. Sendo estressada, ela volta. Às vezes eu posso estressar demais, aí eu entrei lá no estágio 3 e ela arrebentou. E aí é o que a gente chama de esgotamento mental, um burnout. Quando a pessoa ela vai para esse estágio. O estresse ele é bom, ele tem seus níveis, e eu tenho que ter essa regulação, essa percepção de sinais quando ele começa a se tornar negativo. Ele é negativo se ele for pouco, então pouco estresse é negativo, é ruim também. Excedeu também é ruim. Só que aí para exceder, aí a pessoa às vezes ela tem que passar de certos limites. Então o ser humano naturalmente ele consegue performar bem. Se ele cuidar de algumas questões como sono, como rotina, alimentação correta, essas reestruturações cognitivas, esse ajuste do estresse, ele vai bem e consegue performar. A gente tem a história, né, provando isso. Assim, as pessoas conseguem produzir bem intelectualmente, outras formas de produção também. Mas quando excede é porque aí teve algum tipo de desequilíbrio que pode ser prevenido, né, pode ser cuidado. E aí tu falou que às vezes a transição entre um nível e outro de estresse pode ser um pouquinho demorada no começo, né? Tipo, tô voltando das férias, demora um pouquinho assim a pegar o ritmo, ou talvez eu tô super estressado, demora um pouquinho fazer a transição para um estresse, um nível de estresse um pouco menor quando eu preciso. Que técnicas eu tenho para fazer essa transição de super estresse para baixar para um nível mais gerenciável, assim? Tem coisas que você faz com os pacientes, assim, quando eles estão demais? A gente vai entender, vai buscar entender, então, identificar o nível que ele está. Né? Então, chegou uma paciente no nível 3 de estresse. Sempre é bom, a gente às vezes identifica que ele está no nível 2 indo para o 3 e já está dando sinais. Aí ele busca terapia. A gente consegue fazer, então, esse retorno para o nível 2 e trabalhar de forma preventiva. Então, a forma de prevenir
a melhor forma, né? Se eu conseguir prevenir. Então eu entendi que isso acontece, já aconteceu no passado, eu voltei lá para o nível 1, tirei aí as pessoas buscam até um ano sabático, né, para tentar gerenciar isso. Só que se ela não tiver a leitura e esse monitoramento de como ela funciona, mais que ela tenha tirado um ano sabático, ela pode voltar para aquele estágio onde ela estava. Então a prevenção se dá em qual o ritmo correto que eu posso trabalhar, como é que está o meu descanso físico daquilo. E não é só o descanso físico de ficar olhando TV, deitado, que é um descanso passivo, mas também o meu descanso, que é o outro modelo, que é o descanso ativo. Então eu não posso, se eu tenho uma forma de trabalho, por exemplo, onde é um trabalho intelectual, onde eu atendo pessoas, eu tenho uma demanda, onde eu atendo, por exemplo, 8 a 10, 12 pacientes por dia, onde eu fico muito estressado, mentalmente, de forma cognitiva, mesmo que não seja fisicamente, então eu fico sentado ali escutando, tentando interpretar o que ela está me dizendo, construindo com ela, eu fico esgotado no final do dia. Se eu fizer isso de forma frequente por vários dias, eu vou entrar no estágio 3. Então, o meu descanso ele tem que ser também ativo, não só passivo de ficar olhando TV. Então, eu tenho que dar uma caminhada, andar de bicicleta, fazer uma atividade física nesse sentido também. Então, a prevenção é uma forma. Depois que a pessoa vai lá para o estágio 3 e está tendo esses sintomas, a gente vai ver dentro do estágio 3 qual que é o nível. Às vezes, o nível pode ser necessário, então, nesse nível, uma intervenção com o psiquiatra, porque aí ela já acionou áreas do cérebro e está tendo efeitos colaterais que já precisa desse auxílio de uma medicação, então isso acontece, às vezes por fatores genéticos também que ela pode ter. A gente vai trabalhar então uma reestruturação da rotina dela e do ritmo, então ela vai ter que desacelerar algumas áreas. Isso é uma coisa que a gente vê naturalmente. Então, se ela está no estágio 3 e ela não desacelera, em algum momento o próprio corpo dela vai desacelerar. Então é muito comum, às vezes, eu tratar com alguns empresários que eles estavam trabalhando nesse ritmo, estava lá no estágio 3, e daqui a pouco ele não aguentava mais e ficou doente, né? Foi para o hospital. O que aconteceu? Tive uma crise de ansiedade, tive um ataque de pânico por causa desse ritmo. Então o próprio corpo faz ele parar. Então eu vou ter que reestruturar, ajudar ele a organizar então essa rotina e desacelerar. Uma terceira coisa vai ser a relação da pessoa com o trabalho ou com essa atividade que está estressando ela. Então, às vezes, o estresse também vem pela forma como ela se relaciona com aquilo. Às vezes não é só o tempo de trabalho. Às vezes é a importância que ela dá para o trabalho, né? O trabalho é um ídolo para ela e ela coloca todo o amor, a paixão, a expectativa, as preocupações, a ansiedade naquilo. E o sofrimento é emocional, às vezes não é físico do tempo de trabalho. Então, esse ajuste emocional, esse ajuste das crenças dela sobre aquela atividade é uma outra coisa que a gente trabalha também. Vai passar por técnicas de meditação, de mindfulness, que a gente trabalha também nessa regulação, onde a gente vai ter 8 a 10 semanas de práticas de meditação. E aí não é aquela meditação budista oriental, né? Ou com essa vertente religiosa, mas a gente chama de mindfulness, de atenção plena, né? Melhor dizendo, onde é um exercício que a gente vai trabalhar com as questões de pensamento, de observação, automonitoramento, escaneamento do corpo também, em práticas de 10, 20 minutos diárias, onde ele vai ter então essa redução do estresse fisiológico por causa dessas práticas. Isso foi várias pesquisas, né? Isso começou nos anos 90, 2000, hoje a gente tem mais em alta nas empresas, no meio corporativo até, com os empresários, por causa esse estágio 3 de estresse que o pessoal estava chegando. Então essas vão ser as formas que a gente vai tentar, vai trabalhar para ter essa redução de estágio. Entendi. E existe essa questão de que pessoas têm níveis de tolerância ao estresse diferentes, assim, tem, sei lá, o Musk, CEO de 5 empresas, trabalha 16 horas por dia, sei lá, tolerância ao estresse absurda. E tem pessoas que têm menos, assim, isso tem variabilidade entre as pessoas nesse tolerância ao estresse? Tem variabilidade. Algumas pessoas elas têm uma tolerância maior ao estresse, então isso é comprovado também, né? Assim como tem em qualquer área, assim, ou muitas áreas, né, que a gente pode ter da saúde. Então tem pessoas que vão ter intolerância ou maior tolerância a certo medicamento, tolerância ou intolerância a um produto, ao sol, a certa coisa. Então o estresse ele vai variar de pessoa para pessoa, isso é um fato. Então tem pessoas que elas têm mais resistência do que outras, né? Tem pessoas que têm uma fragilidade maior.
As mulheres têm uma tendência a terem menos resistência ao estresse, por exemplo, né? Pela fisiologia da mulher, né? Pela forma como a mulher funciona também, pelos níveis maiores que elas têm também dentro da personalidade, né? Dos pontos de personalidade que a gente estuda do ser humano. As mulheres têm um maior grau de neuroticismo, que vai ser essa capacidade de sentir emoções mais desconfortáveis, como ansiedade, irritabilidade, que são fatores estressantes, né, mais do que os homens. Então sim, vai ter essa diferença, mas a pessoa ela pode construir tolerância também. Então se eu tenho uma tolerância, mais uma vez, né, de forma cognitivo-comportamental, colocar uma forma de mensurar uma régua de 0 a 100, a minha tolerância hoje ela é 60, eu posso trabalhar para tornar ela daqui a pouco 75. Eu posso ir aumentando gradualmente a minha tolerância. Talvez não vá ter potencial para chegar a 95 como o Elon Musk, mas eu posso aumentar a minha resistência, né, de certa forma. Eu não vou ter a genética de um jogador de futebol, de um atleta, né, olímpico, de um corredor, mas se hoje eu consigo correr 1 quilômetro, eu posso aumentar minha resistência para correr 5. Né, aumentar de forma gradual, aumentar essa resistência. Com estresse é a mesma coisa, eu posso aumentar a minha tolerância. E eu aumento ela, tipo, forçando cada vez um pouquinho mais, assim, no meu desconforto. O que a gente vai chamar também, uma outra técnica, a gente usa em questão de ansiedade, mas vamos botar o mesmo nome, que é essa exposição gradual. Eu vou me expor gradualmente àquilo. Então eu posso, por exemplo, assim, vamos usar o exemplo da corrida, tá, como analogia. Então hoje eu consigo correr 1 quilômetro. Então eu vou tentar correr 1 quilômetro, botar com uma meta lá de correr 1 quilômetro, depois aumentar para 1.050 metros, né? 1 quilômetro e 150 depois, 1.500, vou aumentando gradualmente. Aumentando minha resistência, descanso, aumento, descanso, é assim que vai funcionar com estresse também. O que não pode acontecer é eu consigo 1.000, então eu vou fazer 700. Eu vou chegar no 1.000 e paro. Eu tenho que ir um pouco além daquilo que é meu ponto de tolerância. E aí vai ser esse processo de autoconhecimento também, né, de entender até onde tu vai. O que eu não posso é fazer também 3.000 quilômetros se eu suporto 1.000. Porque aí eu vou estourar também. Então, a exposição gradual, eu vou mapear. Então, hoje, por exemplo, no meu caso, né, o que hoje para mim é estressante a ponto de eu chegar no estágio 3? É atender de forma excessiva, atender um número X de pacientes. Então, hoje eu não consigo atender 40 pessoas por semana. Então, eu consigo fazer 8 atendimentos por dia, porque eu fico mais estressado até chegar nesse terceiro estágio, eu começo a ter prejuízos no relacionamento, no próprio trabalho, na performance dos atendimentos, eu começo a ter prejuízos sociais, às vezes, no final de semana na igreja, com as minhas atividades de liderança ou em outras tarefas, familiares também. Então eu entendi, 40 é um número que eu não consigo. Mas eu consigo facilmente 30. Então eu vou colocar um alvo aqui de 33. Ainda eu vou atender 33 pessoas. E eu vou atender 35 pessoas. Mas eu não consigo chegar a 40. Esse vai ser meu... Aí tem gente que vai conseguir chegar em 40 por outras formas, né, de gerir o tempo, compromissos também dela. Mas eu coloco então uma exposição gradual àquilo que me estressa, aumentando gradativamente. E entendendo também onde que vai o desgaste do estresse em outras áreas. Então eu posso às vezes aumentar de 30 para 33 atendimentos, mas eu poderia aumentar de 30 para 36 se eu mudasse uma outra atividade que eu faço em paralelo. Simples, por exemplo, ficar assistindo série de noite. Então, eu atendo tantas pessoas, mas de noite eu assisto 2 episódios. Só que assistir episódios é uma coisa que consome também, né, dependendo do conteúdo, né, de violência, de ação, de superestímulo, de redes sociais. Então, eu consigo atender tantas pessoas, mas fico muito estressado. Mas eu vejo também que umas coisas que acaba drenando a minha capacidade é tempo de tela no celular, um jogo que eu fico jogando. Então eu também tenho que drenar, ou melhor, parar de consumir esses conteúdos que drenam a minha energia, aumentando a minha tolerância. Então eu me exponho, mas eu também gerencio a minha energia diferente. Não gasta energia com coisas que o cara não precisa tanto gastar. Acabam sendo tipo ladrões de energia, né? Ladrões de foco, ladrões de atenção. É bacana esse termo, né? Pensar dessa forma agora, quando eu for encarar algumas situações. E
E essa questão da exposição gradual que tu falou, ela pode ser usada para mudar outros aspectos da minha personalidade? Por exemplo, eu quero ser mais extrovertido. Minha bateria social, que é um termo que o pessoal usa aí, é baixa. Então vamos supor que eu tô num evento lá social, chegou 7 horas, eu já queria estar indo embora já. Mas eu me forço a ficar até 7h30, interagindo e tal. Isso muda alguma coisa no meu cérebro? Vai acabar ficando mais fácil? Eu vou me tornando mais extrovertido por fazer isso? Ou eu tô gerando meio que um estresse, um desgaste só? Vai ficando. E até que esse ponto é interessante, né, da bateria social. Porque as pessoas falam realmente, minha bateria social é baixa, eu acabo muito rápido na bateria social. E elas usam isso como justificativa para não ter interação social. Só que não ter interação social não é uma coisa boa. Ou ter uma bateria social baixa não é uma coisa positiva. Né? Minha personalidade é assim, ponto. É uma coisa, às vezes, perigosa. Porque uma bateria social baixa, né, te faz ter maior isolamento social. E maior isolamento social ou baixo convívio social te faz ter mais possibilidade de ficar desanimado ou deprimido. Hoje em dia é uma coisa estatística, né? Então, até pensando aqui no desânimo, quando a gente trata de desânimo, ou sintomas de humor deprimido, a gente pensa em 4 defensores, né? Então, tem o futebol, tem 4 zagueiros, a dupla de zaga, os laterais, né? Mais 4 defensores, o meio-campo e o ataque. Então, quando eu tenho esse desânimo, eu penso em 4 defensores que eu tenho emocionais, que vai ser o sono, a alimentação, a atividade física e convívio social. Né? Isso vai ser um fator de proteção para esse humor deprimido e para as consequências até de uma depressão. Então, eu posso prevenir isso com a interação social. Então, ter a bateria social não é uma característica que, é minha característica e ponto. É algo que eu tenho que trabalhar para ter essa maior tolerância ou resistência. Claro que de forma adequada também. Tem algumas interações que só desgastam mesmo. Essa leitura é importante. E aí eu vou criar essa tolerância com essa exposição. Então, e aí tem que monitorar. Então, escrever um diário, né, de monitoramento, diário de interação social, onde eu vou lá com os amigos jogar um jogo, sábado, de noite, na casa de fulano, vai ter 3 amigos meus lá, e a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, algo nesse sentido. Eu cheguei lá às 8 e às 10h30 eu já estou cansado. Puxa vida, eu não aguento mais, já estou falando pouco. Identifiquei. Agora eu vou ficar até às 11. Eu vou tentar... não consigo mais. Pronto. Aí na segunda vez tu vai aumentar um pouquinho mais. Na terceira vez tu vai aumentar um pouquinho mais, mas também durante o dia tu vai gerenciar diferente a tua energia, teu gasto de foco, de atenção, que às vezes pode estar sendo drenado, né, por esses ladrões que a gente falou. E aí a gente vai estimulando e criando essa tolerância nas relações sociais também, porque é uma coisa importante, né, de se ter. Não ter isso, ou ter isso baixo, não é uma coisa positiva, só uma característica minha, algo que tem que ser trabalhado e desenvolvido, né, porque é uma deficiência que eu vou ter. Não, essa introversão demais não é uma coisa neutra, assim, eu sou assim, tenho outra que são assado, eu tenho que desenvolver um pouco de extroversão para ter uma vida plena, que nem o cara pedir lá. Porque hoje em dia esse é um fator muito comum, assim. Às vezes a pessoa ela compra essa ideia, né, dos memes que ela vê na internet e esse aqui é o meu rótulo, eu tenho uma bateria social baixa, pronto, eu sou assim, fim. Só que aí quando chega na clínica lá, nos atendimentos, muitos dos casos de desânimo, de depressão, tem essa raiz no isolamento social ou no baixo convívio social, porque a pessoa ela aceita esse rótulo que ela mesma colocou. Autoaceitação, e ela fica lá na internet, né? Então ela fica interagindo através da rede social, virtual, sem essa interação física, dos vínculos. Então nesse relacionamento líquido, né, que ela vai ter lá, ela conecta, desconecta, sendo confortável para ela. Só que ser confortável não é uma coisa boa, né? Tem que ter um certo desconforto para ter desenvolvimento, para ter estímulo, né, de habilidades que ela vai ter, emocional, cognitiva, comportamental também. Então isso tem que ser trabalhado, expõe gradualmente, cuida para onde está drenando essa energia. Ajusta a perspectiva também, porque achar que isso é assim mesmo não é tão importante, é uma questão de perspectiva, então tem que ajustar essa tua perspectiva, né, para entender o que é mais saudável mentalmente, isso é saudável mentalmente, então se a pessoa quer ter saúde mental, ela deve caminhar nesse sentido de interações.
vai gerar um pouquinho de desconforto no começo, talvez, mas é importante desenvolver algumas características da personalidade. A gente ainda continua respeitando, porque, sim, vai ter pessoas que não vão ser as maiores animadoras de festa, né? Mas a gente está falando que, claro, em pontos onde a pessoa ela é uma desanimadora de festa, né? Ela realmente tem muita dificuldade e aceita esse estado que ela está, né? Vai ter pessoas que vão ter uma maior introspecção, outras vão ser mais extrovertidas, e isso são características de personalidade que a gente trabalha e tranquilo, né? É mais nesse rótulo colocado que deixar nesse estágio, sim, nesse estado. Então, 1h40 aí de bate-papo, acho que deu pra gente cobrir bastante tema interessante, assim, isso aqui dá bastante pano pra manga, então muito obrigado, cara, pelo teu tempo aí, por compartilhar o teu conhecimento, tua experiência aí de terapêutica com a gente. Obrigado mesmo, acho que foi um papo legal, acho que também o pessoal vai ter várias ferramentas, né, com conteúdo também para explorar mais isso também, né, conseguir pensar sobre essas situações aí, se desenvolver, né. Obrigado pela oportunidade também, né, de bater esse papo. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.